Glória a Jesus. Abri nossas Bíblias, irmãos, em Lucas capítulo 3, irmãos. Glória a Jesus por mais uma noite que estamos reunidos. Lucas capítulo 3, versículo 1, diz assim, irmãos. E no ano 15 do império de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, e Herodes tetrarca da Galiléia, e seu irmão Filipe tetrarca da Itureia, e da província de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumo sacerdote. Então, quer dizer, irmãos, todos esses homens aqui, cheios de glória e poder, diz assim, né? Versículo 2: Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, veio no deserto a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, João Batista, né, irmãos? E percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo do arrependimento para perdão dos pecados, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, que diz: Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo o vale se encherá e se abaixará, todo o monte e outeiro, e o que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Deus. Tudo isso através de Jesus, né, irmãos? Tudo isso através do Novo Testamento, tudo isso através das palavras que Jesus trouxe. Versículo 7. Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele: Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmo: Temos Abraão por pai, porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não dá bom fruto, é cortada e lançada aonde, irmãos? No fogo. Então, João Batista, ele vem cumprindo a profecia de Isaías e ele vem preparando o povo, irmãos, para receber a palavra da salvação, para receber o reino de Deus. Porque o reino de Deus ele não pode ser recebido como qualquer coisa. Então, as pessoas, elas tinham ali, esse povo aqui tinha Abraão por pai. E João Batista deixa bem claro para eles: nem adianta vocês dizerem, olha, nós temos por pai a Abraão. Quem é Abraão? Ele diz: Abraão não é ninguém perto de Jesus. Até dessas pedras pode suscitar Deus filhos a Abraão. Agora, e filhos de Deus, irmãos? Aí não. Filhos de Deus, irmãos, aí tem que ser através da palavra que Jesus trouxe. Tem que ser através do reino que ele trouxe. Então tem que ser introduzido no reino de Deus para ser filho de Deus. Tem que ser introduzido no reino de Deus para alcançar salvação. E essa salvação já tinha sido prometido há bastante tempo, irmãos. As profecias estavam lá. Só que os homens não atentaram para ela, né? Aí diz aqui, ó, versículo 10. E a multidão o interrogava, dizendo: Que faremos, pois? Né? O que nós devemos fazer? Versículo 11. Respondendo ele, disse-lhes: Quem tiver duas túnicas, que reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, que faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados, e disseram-lhe: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. E uns soldados o interrogaram também, dizendo: E nós, que faremos? E ele lhe disse: Ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo, com o vosso salário, né, irmãos? Por quê? Porque as autoridades, quando elas não se contentam com o salário, o que elas fazem, irmãos? Vai querer pegar de alguma outra maneira, né, irmãos? Então, se contente com o salário de vocês, tratem todo mundo bem. Então, essas pessoas, irmãos, que iam se batizar por João Batista, todas elas perguntavam: o que nós temos que fazer a partir de agora? Por quê? Porque ele pregava o arrependimento, irmãos. Então ele fala assim: arrependei-vos, se arrependam, porque o reino de Deus é chegado. Se arrependam, porque a salvação é chegada. E arrependimento é mudança. Então, ele já vinha preparando o povo, irmãos, para a mudança. Ele vinha preparando o povo para mudar de vida. E o povo perguntava a ele: o que nós devemos fazer? E ele dizia o que eles deviam fazer. Então ele vem ensinando para eles o que Jesus mesmo começou a ensinar. Né? Se a gente lê em Mateus capítulo 5, as bem-aventuranças ali, Jesus ele ensina como que deve ser o comportamento daquele que vai seguir após ele. Deve ser pobre de espírito, deve ser pacificador, deve ser manso. Então, tudo isso, né, irmãos, é através do quê? Do arrependimento. Sem arrependimento, a pessoa não consegue atingir esse patamar, irmãos. Na verdade, o papel de João Batista, ele é muito importante, irmãos, para a conversão do ser humano. Se Jesus tivesse vindo sem o João Batista ter vindo antes, anunciado a vinda dele, João Batista anunciando a vinda de Jesus, poucos receberam Jesus. Imagine se João Batista não tivesse sido enviado para anunciar a vinda de Jesus. Não é, irmãos? Então, com a gente hoje não é diferente, irmãos. As pessoas elas estão no mundo e quando elas deparam, né, com o sistema religioso,
O sistema religioso, irmãos, ele é muito amplo. O sistema religioso, ele abraça as pessoas do jeito que elas estão e agradam a carne delas. Infelizmente é isso, né? É isso que a gente vê. Mas Jesus não. A palavra da verdade não é dessa forma, irmãos. Então a palavra da verdade, ela diz ao mundo, né? Arrependam-se. Arrependam-se para poder ser salvo. Arrependam-se para poder ser liberto. Arrependam-se para poder ser filho de Deus. Mudem de vida. Então essa é a mensagem do evangelho, mudem de vida. E é o que não se vê hoje, irmãos. Então, por isso que no nosso meio, as pessoas elas não permanecem muito não, irmãos. As pessoas elas vêm, elas fazem uma visita e quando elas veem, né, que o negócio é estreito, elas vão embora. Os familiares, os nossos familiares, eles veem que o negócio é estreito. Eles veem que a porta é estreita. Eles veem que o caminho é apertado. Eles veem que o anunciado é: se arrependam, muda de vida. E eles não vêm também. Então esse é o motivo pelo qual as pessoas elas não seguem após Jesus da forma correta. Elas querem seguir após Jesus, mas da forma como se ensina aí fora. De qualquer jeito, irmãos. De qualquer jeito. Venha como está e permaneça como está. Se você quiser mudar, muito bem. Se não quiser mudar, não tem problema não. Faz o que o seu coração mandar. Faz o que você sentir no coração. Deus é maior que o seu coração. Vai dar tudo certo. E a pessoa permanece a vida inteira no pecado, a vida inteira no erro, a vida inteira no engano. A palavra não confronta a vida dela e está tudo certo, irmãos. Está tudo certo. Mas com Jesus não é assim. Então, ó a mensagem de João Batista, né? Aqui nós lemos o versículo 7, né? Dizia, pois, João à multidão que saía para ser batizada por ele. Quer dizer, a multidão vinha para ser batizada por ele. Imagine, irmãos, ele está lá recebendo o povo para ser batizado. E o que ele fala para o povo? Raça de víboras. Olha que coisa. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Então, o povo vinha de qualquer jeito, irmãos. O povo vinha de qualquer jeito. O povo ia se batizar com ele e chegava de qualquer jeito, como se fosse algo simples. E ele falava: sou raça de víboras. Quem ensinou vocês a fugir da ira que está por vir? Produzir, versículo 8, pois frutos dignos de arrependimento. Então, vocês têm que se arrepender, vocês têm que mudar de vida. Não é só se batizar. Não é só vir até mim aqui, passar pelas águas aqui, tá tudo certo. Não é isso, não. O negócio é mais estreito. E é exatamente isso, irmãos, que nós fazemos. É exatamente isso que a palavra faz com as pessoas. A pessoa, ela vem para a igreja e a palavra não vai agradar ela. A palavra não vai passar a mão na cabeça dela para ela continuar a vida inteira do jeito que ela está. Não vai. Embora muitos irmãos, né, muitos irmãos acabam passando a mão na cabeça das pessoas, irmãos, a pretexto dela se converter. Irmãos, não adianta. Não adianta passar a mão na cabeça de ninguém para que essa pessoa se converta. Porque a hora que ela deparar com a palavra, ela vai se escandalizar com a palavra. João Batista, ele preparou o povo para receber Jesus. Porque Jesus veio com a palavra do Pai. Jesus não veio agradando a carne de ninguém. Então João Batista já ensina o povo, fala assim, ó, produz frutos dignos de arrependimento. E não adianta pensar que vocês são filhos de Abraão, porque não é essa a mensagem, não é isso o propósito. Aquele que vem após mim, ele é poderoso. E ele diz aqui, ó, versículo 15, irmãos. Versículo 15 diz assim, ó, estando o povo em expectação e pensando todos de João em seu coração, se porventura seria o Cristo, respondeu João a todos dizendo, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Este vos batizará com o Espírito Santo e com que mais, irmãos? E com fogo. Ele tem a pá na sua mão e limpará a sua eira e juntará o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E assim admoestando-os, muitas outras coisas também anunciava ao povo. Sendo, porém, o tetrarca Herodes repreendido por ele, por causa de Herodias, mulher de seu irmão, Filipe, e por todas as maldades que Herodes tinha feito, acrescentou a todos as outras ainda esta, de encerrar João num cárcere. Então João foi preso porque repreendeu ele, né, irmãos? Então, porque estava em prostituição, estava em adultério. Repreendeu. E aí foi preso. E daqui, irmãos, foi morto, né? Logo foi morto. João Batista não durou nada, irmãos. Nada. Foi morto rapidinho. Basta o reino de Deus chegar, irmãos, e as coisas mudam. Tem que mudar, né? E muda mesmo. Quando Jesus vem, ele já pega esse povo aqui, né, irmãos? Meio que preparado e começa a anunciar. A anunciar o reino de Deus verdadeiramente, um pouco mais. Vamos em Mateus, irmãos? Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 12, irmãos. Diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali,
para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulon e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações. O povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus vem com a mesma pregação, irmãos. O começo da pregação de Jesus é a mesma de João Batista. Quando João Batista vem, o povo está nessa situação aqui, ó, todo em trevas, na região e sombra da morte. Com Jesus a mesma coisa. E quando Jesus fala para eles raça de víboras, é por isso, irmãos, porque eles estavam mortos em ofensas e pecados, estavam se garantindo em si mesmo, estavam se garantindo em Abraão, estavam se garantindo no Antigo Testamento, e João Batista deixa claro para eles que não tinha que se garantir em nada disso. E hoje, irmãos, no que as pessoas se garantem? No que as pessoas se garantem quando você vai falar de Jesus para elas? Ou quando você vai repreender elas pela prática delas? Isso eu digo não são as pessoas do mundo, que essas pessoas a gente não repreende, irmãos. As pessoas do mundo a gente não tem nem que se meter com eles. Eles que façam o que eles quiserem. Eu estou dizendo aquelas pessoas próximas a gente. As pessoas próximas a gente, que como Jesus disse, né? Que o inimigo do homem seriam os seus familiares. Os familiares estão próximos da gente, irmãos, que servem ao maligno, que é motivo de luta para o cristão. Esses daí, quando você chega até eles se justificam em quê? Eles se justificam nas próprias forças, na força deles mesmos, eles se justificam na bondade de Deus, mas um Deus que eles não conhecem e acham que é Jesus. E não existe isso daí, irmãos. Não existe isso. Não existe bondade de Deus para quem está morto em ofensa e pecado e não quer a Deus, irmãos. Então, isso é uma mentira que pregaram para o mundo e o mundo acreditou. O mundo acreditou, porque todo mundo se sente e se julga filho de Deus. E nós que somos cristãos e que estamos numa batalha espiritual, a gente tem que saber disso, irmãos. A gente tem que saber disso. Porque a mensagem de João Batista tem que ser a mensagem que nós devemos passar às pessoas. Se as pessoas querem ser filhos de Deus, se as pessoas querem andar lado a lado com a gente, irmãos, elas vão ter que entender quem é Jesus, irmãos. Quem é Jesus, porque senão vai ser luta, né? Vai ser luta. Porque as pessoas querem que nós andemos lado a lado com elas. Elas não querem andar com a gente. Elas não querem seguir no nosso ritmo, no ritmo da palavra. Elas não querem. Elas não querem andar como o cristão deve andar. Não querem. Primeiro que elas não são, né, irmãos? Então, imagina antigamente, quando havia perseguição, na época de Jesus, na época dos apóstolos. Então imagina uma casa onde tinha um cristão. Se tivesse 10 ali que não fosse, se entrasse alguém lá para matar aquele cristão, matava todo mundo. Então, das duas uma, ou a pessoa se convertia a Cristo e a casa toda era convertida e corria o risco todo mundo junto ali, ou então aqueles que não eram saía fora, ou expulsava aquele que era para não correr perigo. E era assim, irmãos. Então o cristão ele era isolado, ou então as pessoas se juntavam com eles. Hoje não. Hoje, irmãos, o cristão, as pessoas se juntam com o cristão para fazer o que elas querem e fazer com que o cristão negue Jesus. E o cristão nega Jesus. João Batista confessou Jesus e morreu rapidinho. Ele foi logo chamar a atenção de uma autoridade, irmãos. Ó, você tá em adultério aí, ó, tá errado, a sua situação tá toda errada. Prendeu ele. E dali foi morto. Foi morto. Hoje o cristão não. Hoje o cristão ele serve a Jesus, segue após Jesus, mas na hora de confessar Jesus, aí ele cede para muita coisa e acaba negando Jesus, envergonhando o nome de Jesus, envergonhando, irmãos, o reino dos céus, e tá tudo certo. E tá tudo certo. E as pessoas não se convertem. Sabe por quê, irmãos? Porque não adianta o cristão agradar as pessoas. Porque quando ela chegar na igreja, ela não vai ser agradada. Na igreja, ninguém vai passar a mão na cabeça dela. Então ela pode vir visitar aqui uma vez, ela vem duas e não permanece. Não permanece, porque a mensagem que o cristão passou para ela é uma mensagem falsa, é uma mensagem errada. Então quando eu cheguei na igreja, irmãos, quando eu cheguei na igreja, eu já sabia o que eu ia encontrar ali. Eu já sabia o que eu ia encontrar ali. Eu sabia que o negócio era sério. Eu sabia que tinha que se andar na linha. Aí eu peguei e falei assim, eu fui visitar a igreja uma vez, visitar para ouvir a pregação mesmo, participar do culto, né, irmãos? Porque até então, aí eu peguei, cheguei em casa e falei assim, por que eu não vou permanecer? Eu não faço nada de errado assim, escabroso. Eu vou permanecer. E permaneci. E fui cumprindo o que a igreja, o que a palavra vinha sendo pregada, irmãos. Mas não é assim que acontece sempre. Não é assim. Não é assim. Os irmãos trazem pessoas para a igreja, mas quando trazem as pessoas para a igreja, não fala para essa pessoa como que é seguir após Jesus. Às vezes convive com ela muito tempo, mas não passa para ela como que é. E a pessoa acha que é uma igreja como outra qualquer. Acha que... E quando chega aqui, vê uma outra realidade, irmãos. Uma outra realidade. É arrependei-vos. Olha, se revista toda a armadura de Deus, porque a nossa luta é grande. Ó, não se conforme com esse mundo. A pregação é essa. É tirando pessoas do mundo. É tirando pessoas do pecado. É tirando pessoas das vaidades. E os homens e mulheres não querem isso, irmãos. Eles querem permanecer na vaidade,
eles querem permanecer no mundo, eles querem permanecer com a vida deles. Eles querem estar em adultério e a palavra tem que apoiar isso daí. O jovem quer estar em fornicação e a palavra tem que apoiar isso daí. O jovem tem que andar do jeito que ele quer e a igreja tem que apoiar isso daí. E não pode nem olhar torto, tem que apoiar mesmo. E assim vai. E assim vai, irmãos. As pessoas não querem perdoar, as pessoas não querem exercer misericórdia, não quer ser misericordioso, quer o olho por olho, dente por dente, pronto, acabou. E é assim que funciona. E batem o pé, e por isso que não permanecem, não vai permanecer nunca. Nunca vai permanecer. Do contrário, se todos já passassem como que é seguir após Jesus, o que a palavra determina. Irmãos, quando a pessoa viesse para assistir um culto, ela já ia, eu vou ver se é assim mesmo, e se for, eu vou permanecer. E permaneceria, irmãos, permaneceria. Mas, do contrário, se a pregação não for essa, se o ministério de João Batista, né, irmãos, não estiver em cada um de nós, as pessoas simplesmente vão visitar a igreja e vão dar as costas e vão embora, porque vão achar que o negócio é de qualquer jeito, e não é, então não serve, irmãos. Então não serve, né? Não serve. João capítulo 20, irmãos, o versículo 19, irmãos. Os irmãos, boa parte dos irmãos, frequentaram outras igrejas, irmãos. E quando chegaram lá, foi ensinada a maioria que para receber o Espírito Santo, precisava ter dons, precisava de tanta coisa, precisava passar pelo batismo do Espírito, ser batizado com o Espírito Santo. E eu creio que essa busca, ela foi grande na vida de muitos. Muitos buscaram por isso, muitos oraram pedindo por isso. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo, eu quero, e acreditaram que foram mesmo. Muitos irmãos falavam em língua de demônios, falavam e achavam que esse era o batismo do Espírito Santo, que tinha o Espírito Santo, aquela coisa toda, e foi uma busca. Quando vem para a verdade, irmãos, quando vem para a verdade, encontra um negócio tão mais simples. Né? A palavra falando lá em Efésios capítulo 1, que quando você ouve a palavra da verdade, você crê, você já é selado com o Espírito Santo. E irmãos, para que nós recebemos o Espírito Santo? Nós não recebemos o Espírito Santo somente para ser salvo. Nós não recebemos o Espírito Santo somente por recebermos, somente para ser consolado por Ele, ou somente para nos conduzir. Não é só isso. Aqui, os discípulos, eles recebem aqui o Espírito Santo. No versículo 19, diz assim, ó: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerrada as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Então eles estavam com medo, os discípulos estavam com medo, eles trancaram a porta, irmãos, e ficaram lá trancados, com medo dos judeus. Jesus, e pondo-se no meio, disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os seus discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, o que ele fez, irmãos? Olha só, irmãos. Então ele diz: olha, da mesma forma que o Pai me enviou, o Pai enviou Jesus para quê, irmãos? Jesus, ele veio ao mundo para quê? Para revelar o Pai. Ele veio ao mundo para revelar a verdade. Da mesma forma, ele envia os discípulos para revelar o verdadeiro Deus, para revelar a verdade. Mas ele não somente envia, assim como Jesus ele veio cheio do Espírito Santo, irmãos, ele também assopra sobre os discípulos o Espírito Santo. Porque até então eles estavam com medo. Imagina os homens cheios de medo, e aí ele assopra o Espírito Santo sobre eles e envia eles para pregar a verdade, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 23, ó: aqueles a quem perdoardes, os pecados lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Olha a autoridade que ele dá, irmãos, sobre os discípulos. Então ele sopra o Espírito Santo, dá autoridade a eles, envia a eles. Nós recebemos o Espírito Santo, irmãos, quando nós cremos nessa palavra. E receber o Espírito Santo é para não ter medo de ninguém, irmãos. É para não ter medo de nada. É para seguir adiante. É para revelar o Pai, revelar Jesus. Revelar Jesus. É para dizer para as pessoas, irmãos, dizer para as pessoas como que é. Como que é, irmãos, como funciona a salvação. O que tem que se fazer para ser salvo? O que tem que se fazer para ser liberto? O que é servir Jesus? Como segue após Jesus? Negar-se a si mesmo, irmãos. Tomar a cruz. Que cruz que é essa? Então as pessoas, elas devem saber isso aí, é o mínimo, irmãos. É o mínimo. É o mínimo. Para chegar na igreja já preparada. Preparada para receber a palavra da verdade. Para receber a mensagem de Jesus. Receber, irmãos. Não adianta passar a mão na cabeça das pessoas. Não adianta iludir as pessoas. Não adianta. Não adianta. Eu já vi muitos irmãos dizer assim, né? Ah, tem que pregar o amor. Ah, tem que pregar o amor. Tá, o que é pregar o amor, irmãos? O que é pregar o amor? Pregar o amor é dizer que Jesus ama? É isso? Pregar o amor é dizer que Jesus ama? Nós estamos pregando para um povo que está morto em ofensa e pecado, irmãos. Um povo que está em trevas. Um povo que está cegado. Nós estamos pregando para um povo
que o diabo cegou o entendimento deles. Nós estamos pregando para um povo que está debaixo de condenação. Um povo que está com passos largos, indo para o lago de fogo, irmãos. Lago de fogo. Se a pessoa está indo para o lago de fogo e ela quer ir, e ela está contente com a vida dela, deixa aí. Não tem problema nenhum, não. Deixa para o lago de fogo. Ela quer ir para o lago de fogo. Agora, quando ela quer ir para o lago de fogo, mas ela quer arrastar o cristão junto, ou ela está insistindo para o cristão ir junto com ela para o lago de fogo, aí, irmãos, é diferente. Aí é onde a mensagem de João Batista e a primeira mensagem de Jesus, ela tem que chegar. Ela tem que chegar. Porque senão, a chance de mais hora menos hora, os cristãos começar a esfriar na fé, irmãos, na esperança, e embarcar junto com o mundo é muito grande. É muito grande. Por falta de vigilância, irmãos. Falta de vigilância. Então, receber o Espírito Santo é para isso. Receber o Espírito Santo não é para fazer bonito. Não é para fazer bonito. Não é para louvar bonito, não é para pregar bonito, não é para fazer nada bonito. Receber o Espírito Santo é para não ter medo de nada. Receber o Espírito Santo é para estar pronto, para viver ou para morrer. É estar pronto, irmãos, para o que der e vier. Já saímos do mundo. Já abrimos mão da glória do mundo. Abrimos, irmãos? Em nome de Jesus. Abrimos mão da glória do mundo. O que mais nós temos? Temos que temer o que agora, irmãos? Temer a nada. Agora é seguir adiante. Agora é confessar Jesus. É simplesmente confessar Jesus e está tudo certo, irmãos. Atos capítulo 2, irmãos. Aqui é a descida do Espírito Santo, né, irmãos? Versículo 1 diz assim, irmãos. Cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Irmãos, a festa de Pentecostes aqui reunia povo de todos os lugares, irmãos. Era gigantesco o negócio. Vinha povo de todas as nações ali, se juntavam ali. E aí diz aqui, ó, versículo 2: De repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estão debaixo do céu. Quanta gente tinha ali, irmãos? Os picareta hoje usa esse texto aqui para mostrar que para ter o Espírito Santo precisa falar em línguas, para ter o Espírito Santo precisa fazer coisas extraordinárias. Irmãos, quando Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos lá em João, eles começaram a falar em línguas, irmãos. O que aconteceu com eles? Eles estavam com medo dos judeus, eles receberam ali o Espírito Santo e Jesus falou para eles: Olha, assim como o Pai me enviou, também eu envio vocês. Soprou sobre eles e pronto. Receberam o Espírito Santo para pregar a palavra. Para isso que eles receberam. Para pregar a palavra. Aqui tinha uma missão especial para esse povo aqui, irmãos. Estava reunido o povo de todas as nações. Então a ideia que era pregar para aquele povo. Veio um vento lá, veemente lá, línguas repartidas lá como fogo. E o Espírito Santo desceu sobre eles, eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Pronto, acabou. É só isso. Só isso. Nada mais que isso, irmãos. E aí diz aqui, ó, versículo 4, né? Ó, e foram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão que estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: Pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos falar, cada um, na nossa própria língua em que somos nascidos? Agora, irmãos, é bem claro que é a língua dos homens, né, irmãos? Que é a língua das nações lá, né? E aí vem dizendo que as nações que estavam reunidas ali, né? Todas essas nações aqui do versículo 9, 10 e o 11, muita gente, muita gente. Para nós, irmãos, para nós, hoje nós não temos essa necessidade de pregar para outras nações, pelo menos no momento não, né? No momento não. Seria muito desperdício, Jesus dar o dom de línguas, né, para nós hoje, nesse momento, o dom de línguas, para nós falarmos outras línguas, línguas de outros povos, se só tem nós aqui reunidos. E os que estão aqui se vão, né, irmãos? Os que estão aqui já não permanecem. Então, isso não faz sentido para nós. E não faz sentido também para as outras igrejas que estão aqui também. Porque aqui só tem brasileiro só tem paulista, não tem o porquê, né? Não tem o porquê de igreja nenhuma aqui falar em outras línguas. Mas as pessoas querem. Deixa eles, né, irmãos? Agora, para nós, né, vamos usar o Espírito Santo para aquilo que interessa, irmãos. Para aquilo que interessa realmente. E para nós, o que interessa é o Espírito Santo. É nós não termos medo de nada. É saber que Ele nos consola, saber que Ele nos conduz. Saber que Ele nos ajuda, irmãos, em nossas fraquezas. Saber que no momento da tentação, junto com a tentação, Ele vai dar o escape.
E se nós quisermos amar as pessoas, devemos pregar a verdade para elas. Devemos dizer a elas, né? Dizer a elas, se elas quiserem ouvir, né? Se elas quiserem ouvir, dizer a elas como é e o que deve se fazer para ser salvo, irmãos. O que deve se fazer para não ir para o lago de fogo, para ir para o paraíso, para ir para o céu, irmãos. É a única forma de amar as pessoas, não tem outra forma, né? E a única forma também de nós permanecermos junto com Jesus, agradando a Ele e ao Espírito Santo, irmãos. É a única maneira. Do contrário, nós vamos negar Jesus com muita frequência. Com muita frequência. E não vai adiantar nada agradar as pessoas, porque mais hora menos hora elas vão se afastar. Né? Mais hora menos hora. A menos que o cristão negue Jesus definitivamente, se afaste, apostaste da fé e siga após as pessoas, após o mundo. Aí não tem problema, né? Mas se quiser seguir após Jesus, mais hora menos hora, as pessoas vão abandonar se elas não souberem a verdade, irmãos. Amém? Vamos orar, agradecer Jesus, orar pela irmã Renata, que